Oi, professoras, tudo bem com vocês? Quero aqui trazer esse vídeo como complemento àquele vídeo do TDAH que vocês receberam aqui no grupo, tá? Aquele vídeo foi bem geralzão, né? Eu trouxe, né, conceitos, características do TDAH, né? Alguns pontos, mas eu quero trazer outros que não trouxe para complementar, para reforçar, para aqueles que já sabem, né, que conhecem, mas né, trazer esse lembrete novamente aqui, tá? E alguns erros comuns quando a gente avalia o aluno na nossa sala, quando a gente está desconfiada de algum outro que chegou, que já está com um comportamento um pouco mais impulsivo ou hiperativo ou desatento mesmo na nossa sala de aula e a gente já está com alguma pulguinha atrás da orelha, mas é importante se atentar para alguns erros. Então, eu vou trazer algumas pinceladas só para a gente rememorizar, existe a palavra? Acho que sim, né? Sobre o TDAH, né? Quero trazer esse livro aqui, que é uma edição um pouco é, antiga, entre aspas, em relação ao conceito que o DSM já traz, né? Que é conceito de TDAH junto. Antes havia essa separação, primeiro eles definiu o TDA e depois o TDAH, com H da hiperatividade, tá? Então, esse livro eu achei legal porque ele é bem didático, dá para entender um pouco da dinâmica do funcionamento do transtorno, né? Que ele é um transtorno desafiador por conta de ser um transtorno comportamental, neurocomportamental, tá? Porque afeta aqui o cérebro, o funcionamento, a mensagem chegar no cérebro através dos neurotransmissores, que é a dopamina e a serotonina, né? Isso, a serotonina. Por quê? Porque elas são bloqueadas. Há esse bloqueio nessa mensagem. A mensagem não chega para a cabeça do seu aluno, para a cabeça da sua aluna, né? Para o seu filho, sua filha, porventura você pode ter algum filho, né? Com este transtorno. Então, há esse bloqueio de neurotransmissor. Portanto, não é culpa, não é desleixo, né? Determinado comportamento, determinada atitude, não é macriação, não é ruindade, não é, nossa, meu Deus do céu, ele nasceu voado, nasceu isso. E aí a gente vai culpando, colocando uma carga como se fosse proposital, como se determinado comportamento fosse proposital. E vamos nos atentar a isso, nos apegar, a interiorizar, a internalizar, porque no dia a dia, na correria do dia a dia, na correria, né? Peraí, gente, só não sei, deixa eu ver se é alarme. Acho que não. Na, nas exigências, né? No andar da carruagem, a gente às vezes se irrita mesmo, né? Porque o funcionamento não acontece normalmente, como gostaríamos, como esperamos, né? E lembrem-se, há esse bloqueio, tá bom? Então, por isso que há a inibição dessas mensagens, né, relacionadas às funções executivas, né, que estão aqui presentes no córtex de todo mundo. Então, essas funções executivas, ou seja, do dia a dia, que executam tarefas do dia a dia, né, não acontecem, né, com foco, com organização, controlando os impulsos na hora que você está apresentando a sua aula, né, o seu plano de aula, a sua palestra e por aí vai. Ou então quando você está em casa, você é mãe, você é pai, né? Então, né, não há esse controle de impulso, né? O aluno, o seu aluno não tem percepção de tempo, o controle de ansiedade e as habilidades sociais também estão prejudicadas por conta desse bloqueio dessa mensagem desses dois neurotransmissores, dopamina e serotonina, tá bom? Então, por isso que ele vem trazer aqui esse termo, né, a nomenclatura do termo desordem, nomenclatura, a definição do termo, né, desordem, desculpa. Aí ele faz toda aquela fragmentação, né? O des significa separação, portanto, desordem significa distante da ordem. Por isso que pessoas com este transtorno precisam, né, ser treinados comportamentalmente, precisam ser inseridos numa rotina estável, precisam de solidez
tanto no dia a dia, na rotina, nas relações, na afetividade, em tudo, né? Eu até finalizei agora um vídeo para as mães que estudam lá para o outro grupo, finalizando com a frase, né, de que a gente vive num mundo impermanente, num mundo instantâneo, né, de desejos, de quereres, de objetivos, né, muito fugazes. E essas crianças, todos nós precisamos de constância, de solidez, tá? Então, é necessário ordem, sim, porque eles não têm, tá? Então, a boa notícia é que com essa desordem apresentam-se pontos negativos. Aí ele vem trazer todas aquelas habilidades que estão presentes sim nessas pessoas, né? Nessas crianças, nesses adultos, que a gente acha que são pessoas fracassadas, quando o pai, quando a mãe recebe, ou então quando a gente estuda, né? Ou então quando vê alguém próximo a nós, a gente acha que é alguém burro, alguém, né, alienado, que não está entendendo o que está acontecendo, que não vai ter sucesso na vida, que é um fracassado e que é um coitado. Não é assim, tá? Não vamos rotular essas pessoas com este transtorno dessa forma, porque não acontece isso, não é dessa forma, tá bom? Eles têm criatividade, têm inteligência, têm habilidades e podem alcançar grandes lugares, assumir grandes cargos, como tem grandes exemplos aqui de grandes personalidades que o livro vem trazer aqui, como Einstein, John Lennon e tantos outros nomes famosos que a gente conhece, que possuem o transtorno, que carregam o transtorno e nem por isso, né, deixam de conquistar os seus objetivos, tá bom? Mas também, né, vamos continuar aqui com algumas dificuldades, né, dificuldades de motivação, dificuldades em alguns aprendizados. Por quê? Porque é um pouco mais lento, é diferente, né, o ritmo é diferente dos alunos normais, tá bom? Com funcionamento normal. Ok, gente? Agora, vamos para alguns erros de avaliações, né, de julgamentos comuns que acontecem tanto no dia a dia, na sala de aula, para quem está observando, para quem já tem uma noção, mas ainda assim erra, tá? E tá tudo bem, né? Nós não somos peritos em TDAH, mas estamos estudando, estamos nos esforçando para entender melhor, ok? Vamos lá. Alguns erros comuns que acontecem, tá? Quando observamos pessoas, crianças, jovens com TDAH. Não considerar os especificadores intensidade, duração. Busque informações sobre os comportamentos anteriores da criança. Se esse comportamento persistiu em outros lugares, em outros ambientes, que não somente a escola, tá? Para que você possa fazer esse julgamento alinhado com essas outras informações, tá bom? Porque existe sim, lembra das características, precisa ser intenso, né, durável, né, o transtorno precisa ter intensidade, duração, né, presença de comportamentos em diferentes ambientes, não só na escola. Meu Deus, na escola ele é assim, assim, assado, tem TDAH. Calma, será que na casa dele ele também é assim? Na comunidade mais próxima, com os amigos mais próximos, com os familiares mais próximos? Na igreja que ele frequenta, ele também age assim? É necessário verificar esses outros ambientes. Se for só na escola, somente na tua aula, aí calma, não dá para, né, rotular dessa forma. Não considerar que uma criança agitada e impulsiva contamina os colegas com comportamentos difíceis entre aspas, tá? Que podem ser tomados erroneamente com sintomas de TDAH, tá? Então, às vezes, a gente acha, né, que aquele aluno com comportamento, às vezes mal educado mesmo, né, agitado, lembra do movimento, né? A criança com desenvolvimento normal, ela tá com o comportamento motor, né, a motricidade dela a todo vapor, né? A característica, né, da criança é o movimento, né? A característica física mais evidente é o movimento. Isso significa saúde, tá? Então, às vezes a gente acha que com esse comportamento ele contamina, né, os outros colegas e aí a gente acaba dizendo, nossa, menina deve ser hiperativo, né? Então, também é um erro comum que acontece e eu estou falando aqui, trazendo isso para a gente ter cuidado, tá bom?
Não valorizar o estágio de desenvolvimento da criança, como eu falei, lembra do movimento, né? Então, característica é, é, normal, global, outra palavra que eu posso trazer aqui, normal, global, principal, era isso que eu queria dizer. Característica principal dentro de todos os estágios do desenvolvimento infantil, né, humano, né, é movimento, presença de movimento. Até o adulto, né, quer se movimentar, quer falar. Claro, mas não nessa intensidade que a criança, porque ela está se desenvolvendo, ela está crescendo, então ela precisa colocar toda essa energia, esse impulso vital, esse impulso de vida para fora, porque ela está, né, explorando, conhecendo, recebendo todos os estímulos e a maneira como ela sabe expressar ainda é através do movimento, porque ela não tem ainda todo esse controle, né, essas habilidades para saber verbalizar, para saber, né, todo esse conjunto de coisas que o adulto sabe já, né, mas a criança ainda não. Tá? Então, não considerar esses estágios do desenvolvimento, por exemplo, crianças menores costumam ser mais agitadas, porque faz parte, tá? E adolescentes podem apresentar impulsividade e sensação de tédio intenso, também porque é um período, né, inerente, essas características é inerente à adolescência. O tédio, porque envolve hormônio, né? Os hormônios estão alterados nessa fase da adolescência por conta da puberdade, né? Simulando desatenção, né? E a questão da impulsividade no adolescente é porque o córtex ainda não está totalmente maduro, né? Vai amadurecer lá para os 22 a 25, tá bom? Por isso que a impulsividade está muito presente. Não considerar a situação de vida da criança, como é a condição, o local que ela vive. Será que essa criança dorme bem? Será que ela tem rotina? Será que isso? Será que aquilo? É necessário fazer essa investigação. Por exemplo, situações negativas em casa podem torná-la mais agitada, lembra? Né? Que qualquer impacto, qualquer informação vai reverberar através de comportamento, através de agitação. Por quê? Porque ela não sabe falar, verbalizar, não sabe, né, organizar tudo isso que acontece internamente, tá? Impulsiva ou desatenta, né? Então, situações negativas podem torná-la desatenta, impulsiva ou agitada, tá? Não perguntar sobre o sono e a alimentação, já falei do sono, né? Também alimentação, né? Se essa criança come doce, né? Constantemente, é claro que ela vai ficar agitada, né? Se não dorme bem, né? Vai ficar sonolenta, vai ficar desatenta, né? Se a alimentação é pobre em nutrientes, a mesma coisa, vai ser agitada, porque vai estar comendo só açúcar, ou então, né? Vai ser mais lenta por conta das verminoses, né? Porque não está tendo os nutrientes, né? Aí vem a anemia, né? É investigar tudo. Lembra que nós somos seres integrais, tá tudo interligado, né? Nutrição, físico, a emoção, tá bom? Não considerar problemas clínicos também, como anemia, já falei aqui, problemas de tireoide, problemas neurológicos, problemas de vista, né? Também considerar isso, de repente, essa criança, né, tá passando por, né, dores de cabeça, alguma dificuldade de enxergar e ela ainda não sabe, né, dizer, né, que é os olhos que estão, né, afetando ali o seu entendimento, a sua escrita, tá? E por aí vai. Utilizar-se de referenciais muito exigentes, sem tolerância aos erros e com pouca flexibilidade ou criatividade na avaliação do aluno. Acontece muito, né? Muitas escolas, essa rigidez, né? Ou a gente está no 8 ou 80, né? Há escolas que estão no 80, há escolas que estão no 8. Pouquíssimas estão no ponto do meio, né? Ou tem, todo mundo tem, ou ninguém tem. Há escolas que estão com essa visão de que ninguém tem TDAH. É má criação, é malcriação. É falta de ordem, é falta disso, é falta daquilo, que não tem TDAH. Então, né, a gente está vivendo essa polarização em todos os âmbitos, né, da nossa sociedade, até nessas questões. Então, é necessário ter cuidado, né, e ter a sensibilidade, a caridade de investigar.
tá bom? De ter essa empatia com o aluno, com a aluna. Não considerar seu próprio estado emocional e físico ao avaliar a criança. Você, professora, também precisa, né, se perceber. Se eu estou muito cansada, se eu estou irritada, se eu estou fadigada, né, se a minha tolerância está baixa, eu não posso emitir um julgamento, tá? Então é necessário se cuidar e entender que a profissão de vocês, né, a profissão do educador é estressante demais, gente. É muito estressante. Então esse limiar de tolerância à frustração, aliás, de tolerância, como é a palavra? Acabei de falar aqui, já esqueci, já fugiu aqui, né? A essa estresse, né? Tolerância ao estresse mesmo é muito alto. Então, vamos sair do ambiente, sair da situação para olhar um pouco, né, de fora, olhar com um olhar mais neutro, conversar com outro colega, pedir opinião, pedir saber o que ele acha, como é que ele enxerga, como é que ele está enxergando de fora para poder você fazer aí as suas anotações, as suas inferências, tá bom? É, deixar-se influenciar também por pais muito exigentes, ávidos por um motivo pelo qual a criança não alcançou as médias. Então a gente acaba tentando justificar, né, aquela nota baixa, aquela dificuldade atrás do TDAH, atrás da desatenção, atrás da hiperatividade, tá? Então cuidado também. Deixar-se influenciar por pais com perfil disciplinador, muito rígido ou muito permissivo. Ou de um lado tem os mais rígidos e outros permissivos demais. Então a gente pode acabar também sendo influenciadas por isso, por esse olhar. Aquela família, né, muito, né, permite tudo, não tem regra, não tem rotina. Provavelmente essa criança, né, tem TDAH. Ou se já é, né, muito disciplinador, muito rígido, né? Coitado dessa criança, né? E aí a gente também precisa tomar cuidado com essas tendências, tá? Com esse olhar tendencioso através dessas conversas, né? Que a gente vai coletando, tá bom? Confundir TDAH com preguiça ou má vontade é muito comum, tá? Tomemos cuidado. Uma criança pode passar longos períodos jogando videogame e ter muita dificuldade para se manter em uma tarefa escolar, por quê? Na verdade, o déficit de atenção não representa uma falta total de atenção, mas uma dificuldade na capacidade de controlar voluntariamente a atenção. Por quê? Porque a mensagem da dopamina e da serotonina não chega, está bloqueada, tá? Lembra que é um transtorno do neurodesenvolvimento, é parte daqui, tá? Ou seja, a criança costuma ter dificuldade em se manter nas atividades em que precisa de controle voluntário e facilidade nas atividades prazerosas para as quais esse controle é espontâneo, tá? Então eu quis trazer esse trechinho aqui para vocês, tá? Essa pincelada para quem assistiu o primeiro vídeo. E se foi útil para vocês, se contribuiu, comenta aqui comigo que é importante eu ter o feedback de vocês, minha gente. Uma ótima tarde, um ótimo feriadão para vocês, professores.